E aí, estamos ao vivo! Sejam todos muito bem-vindos, muito boa noite, você que está aí ao vivo, você que está assistindo gravada essa live. Bora entrar num fluir aqui absurdo, vai ser massa demais hoje. Vambora, já compartilha, já manda para todo mundo aí essa live e bora pra cima. Deixa eu mandar aqui pra galera também, pra gente já iniciar. E vambora. Bora pra cima. Boa noite. Ó, já vai compartilhando aí, já vai mandando a live pra todo mundo. E pra gente dar início. Turma, seguinte. Eu tive que trazer essa live aqui por obediência. Porque eu tava na Lagoinha ontem, quinta-feira, escutando o Danny Silk. É um cara lá dos Estados Unidos, que ele é da igreja, se não me engano, Bethel Church, alguma coisa assim. E, cara, a palavra foi tão forte, mas tão forte, que na mesma hora eu falei, cara, eu preciso trazer isso, eu preciso levar isso para as pessoas. Eu preciso que as pessoas escutem isso sobre o temor do Senhor, porque as pessoas erram, pecam, todos nós, só que a gente acha que na nossa visão que foi construído isso, a gente acha que Deus é só aquele Deus que vai te punir de acordo com o que você merece e que você vai sofrer pelos seus atos, que não sei o que vai te pegar, é tipo um caminhão de 30 metros te amassando. Tem pessoas que enxergam Deus assim. Tem pessoas que enxergam Deus como um caminhão de 100 metros de comprimento, de largura, gigante, e a gente um caminhão pequenininho, e enxergam Deus como se fosse amassar a gente, acabar com a gente. Tem gente que enxerga Deus dessa forma. Tem medo, e o medo nos distancia de Deus. O medo nos distancia dele. Então a gente vai entrar no fluir aqui sobre isso. Então peço que você compartilhe a live, participe. Você que está assistindo ao vivo, participe, faça perguntas, questione, colabore, mande sugestões, mande opiniões, manda aí nos comentários. E para você que vai assistir gravado, comenta aí também o que você achou e o que a gente pode melhorar. Show de bola? Então é o seguinte, eu quero começar falando que deixa eu esperar a galera entrar um pouquinho ainda, que tá entrando a galera. Aí, enfim, conforme a galera for entrando, a gente vai falando. Primeira coisa, temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E lá em Provérbios capítulo 8, versículo 13, tá escrito assim, ó. Temer ao Senhor é odiar o mal. Odeia o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Vocês vão entender que o temor do Senhor não é ter medo do Senhor. Temor ao Senhor é você ter extremo respeito, é você ter reverência. Entende? Isso é temer ao Senhor e não você ter medo dele, que ele vai fazer algum mal para você. Não, temer o Senhor está escrito que é o princípio da sabedoria. Então quando a gente começa a temer o Senhor, é quando a gente começa a entrar no princípio da jornada da sabedoria. Primeiro ponto, o início de todas as coisas para você obter sabedoria é você temer o Senhor. Porque está escrito aqui em Provérbios capítulo 8, versículo 13, temer ao Senhor é odiar ao mal, é odiar o mal. Escuta isso aqui, só mandar essa live para... já mandei para ele. Ó, temer o Senhor é odiar o mal, é odiar o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Ou seja, quando você teme ao Senhor, você começa a odiar o mal, você começa a odiar o mau comportamento, o orgulho, a arrogância, a perversidade e tudo isso que nos tira do caminho de Deus. Tudo aquilo que nos tira do caminho de Deus, tudo aquilo que nos desconecta dele, a gente começa a olhar com forma... A gente começa a odiar isso, literalmente. Literalmente. Porque a gente tem temor a ele. Quem teme, ama.
É igual, por exemplo, um marido e uma mulher. Um marido teme a sua esposa, não no sentido de ter medo dela, mas temer ao sentido de não querer perder a esposa. E faz de tudo para que ele não possa perder a esposa. Isso é temer. Temer é você fazer de tudo para não perder aquela pessoa. Temer é você fazer de tudo para proteger o relacionamento. Isso é temer. Então, quando você realmente ama a Deus, quando você realmente ama Ele de todo o seu coração, você tem um temor por Ele, temor do Senhor. Isso faz com que você odeie o pecado, isso faz com que você odeie o orgulho, a arrogância, o mau comportamento, a perversidade, tudo isso. Quando você entende que viver no cristianismo, quando você entende que caminhar com Deus não é sobre você se privar de todas as coisas, mas caminhar com Deus é sobre você, mesmo quando pecar, é você saber que existe um Deus que te estende a sua mão, não para te matar ali, não, mas para te reconciliar com você. A gente vai entender isso mais pra frente. Porque uma caminhada com Deus não é você sempre ter medo de pecar. Não, uma caminhada com Deus é você amar Ele de tal ponto que você vai odiar o pecado, que você vai odiar a arrogância, que você vai odiar o orgulho, que você vai odiar tudo aquilo que te tira do caminho dele. Porque você ama Ele de todo o seu coração, você teme a Ele, e aí o que acontece? Você tem medo de perder essa conexão. E aí você faz de tudo para não perdê-la. Entendeu? Então, pegue isso aqui para você. Temer ao Senhor, está escrito em Provérbios 8, temer ao Senhor é odiar o mal, é odiar o orgulho, é odiar tudo aquilo que te tira do caminho dele. Tá? Então lembra disso aí que a gente vai usar no final da live. O temor do Senhor é o princípio da jornada da sabedoria. Quando você começa a sua jornada da sabedoria, temer ao Senhor é o princípio de todas as coisas. Quando se trata de sabedoria. Quem é a sabedoria? O próprio Deus. Então, para você caminhar com Jesus, com Deus, a gente precisa temer. Mas temor, lembra que não é medo. Não é você ter medo dele. É um temor diferente. Vocês vão entender aqui agora. Quem ama, teme. Igual eu dei o exemplo aqui do marido e da esposa. Quem ama, teme. Se você ama aquilo que você faz, você teme isso. Você quer fazer de tudo para proteger aquilo que você ama. Se você namora, se você é casado, se você é casada, se você tem uma namorada, um namorado, enfim. Se você tem uma pessoa, a sua família, sua irmã, sua mãe, qualquer pessoa que você ame. Se você tem uma pessoa que você ame, você teme perdê-la. Você teme, e temer é você fazer de tudo para proteger essa pessoa. Para proteger qualquer coisa que venha do externo, romper esse relacionamento. Você pegou isso aqui? Temer é você fazer de tudo para não deixar que qualquer coisa externa rompa esse relacionamento. Você pegou isso? Você pegou isso aqui? Comenta aí se você pegou isso. Vou repetir. Temer ao Senhor é você fazer de tudo para que o externo não atrapalhe o seu relacionamento com Ele. Não rompa o seu relacionamento, não desconecte, não te tire dessa conexão com Ele. Assim como no relacionamento terreno, sua esposa, seu marido, você faz de tudo para que qualquer coisa ao redor, no externo, não rompa o relacionamento, não atrapalhe o relacionamento, não impeça essa conexão de fluir. Isso é temer, isso é temer. É você fazer de tudo, cara, para não deixar que o seu relacionamento com o Senhor se rompa, se dilui. É isso. Vocês estão pegando isso? Então, o temor ao Senhor, o temor ao Senhor não é aquele temor de você ser esmagado por Deus. Não é você enxergar Deus como um caminhão de 50 mil toneladas e você pequenininho ali esperando que Ele te esmague. Não, isso não é temor. Não é esse temor de você ser esmagado por Deus. É o temor de filho e não de escravo. É o temor de quem ama, de quem é filho. De quem quer fazer de tudo para proteger a relação com o seu próprio pai. É esse temor que eu estou falando. E não o temor de escravo. Não o temor de você ser esmagado por ele. Mas o temor de filho. De você proteger tudo. Tudo. Para não afetar o seu relacionamento com o seu pai. É esse temor que eu estou falando.
Em Salmos, capítulo 25, versículo 14, diz assim, ó: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Ou seja, quando você teme ao Senhor, Deus, o próprio Deus, vocês estão entendendo isso aqui? Quando você teme ao Senhor, o próprio Deus confia os segredos que Ele tem a você. Quando você teme ao Senhor, cara, Deus, Ele vai te mostrar os segredos que Ele tem para você. Ele vai te mostrar aquilo que Ele tem para você. Ele vai te mostrar os segredos dele para você. É meio que você vai ter acesso ao coração de Deus. Você vai ter conexão, você vai estar conectado. O seu coração vai estar conectado com o coração de Deus. As suas batidas vão estar sincronizadas com as batidas do coração de Deus. Olha só. Temer o Senhor é isso. É você entrar num nível tão profundo de relacionamento com Ele que você quer fazer de tudo para proteger esse relacionamento. E como está escrito em Provérbios 8, você vai começar a odiar o mal, você vai começar a odiar o orgulho, você vai começar a odiar a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Olha só. Então, não ache que temer ao Senhor é ter medo dele. Porque está escrito que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Todo medo que a gente tem é lançado fora, é lançado por terra pelo verdadeiro amor. E quem é o verdadeiro amor? Jesus. O amor é algo divino, não é algo terreno. O amor a gente recebe do alto para espalhar aqui na terra como forma de alegria, de abundância. Porque o amor é abundante, Jesus é abundante. Provérbios capítulo 14, versículo 27. Provérbios capítulo 14, versículo 27. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Olha isso aqui. Temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Quando você teme o Senhor, você recebe uma fonte de vida e Ele te afasta das armadilhas da morte. Vocês estão entendendo isso, gente? Esse rolê que a gente está guiando aqui? Então, de forma simplificada para você, o temor do Senhor é a proteção para que você não desconecte o coração de Deus. O temor do Senhor é você fazer de tudo para proteger esse relacionamento e impedir que você se desconecte do coração de Deus. Temor do Senhor, de forma resumida e clara e simples para você, é isso. Temer o Senhor é você proteger o seu relacionamento com Deus. É isso. E é quando você entende que temer a Ele como forma de você proteger o relacionamento, como forma de você meio que fazer um paredão para você não... para você que isso impeça de qualquer coisa externa romper esse relacionamento com Deus. Isso é temor. É você proteger, é você criar uma muralha da China entre o relacionamento de você e Deus. Isso é temer. E agora, pega isso aqui, cara. Nós adoramos a quem tememos. Nós adoramos a quem tememos. Então, olha isso aqui que eu anotei aqui, ó. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Pega isso aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor de qualquer outra coisa sem ser a de Deus é idolatria. Nós adoramos a quem tememos. Então, se você teme qualquer outra coisa sem ser Deus, é idolatria. Você está idolatrando algo porque você está temendo isso. Então, qualquer coisa que a gente teme, a gente adora. Então, se você teme ao medo, você está adorando o medo.
Se você teme ao, sei lá, o fracasso, você está adorando o fracasso. E você se torna você começa a idolatrar o medo, essas coisas. Olha que louco. Idolatria é pecado. Então pega isso aqui. Nós adoramos a quem tememos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor de qualquer outra coisa, sem ser o temor a Deus, é idolatria. Isso é importantíssimo a gente saber. Porque agora entra uma reflexão. O que eu temo? Se pergunta aí agora. O que eu temo? O que está acontecendo na minha mente e no meu coração? O que eu estou temendo agora? Ansiedade? Medo? Preocupação? Pessoas? O que você está temendo? Lembra? Tudo aquilo que você teme, você adora. Logo, você idolatra. Então, isso é importantíssimo você saber. Porque só esse entendimento que você tem te faz querer parar de adorar aquilo que você está adorando sem ser Deus. Entendeu? E aqui tem uma lista de coisas. Será que você está temendo ser desrespeitado ou ser insignificante? Olha isso aqui. Será que você aí na sua vida você tem temido ser desrespeitado pelos outros, ser insignificante na sociedade? Aí você sempre fica buscando por poder e por domínio? Será que você tem medo de ser desrespeitado pelas pessoas e ser insignificante pelo ambiente ao seu redor? E você sempre fica buscando poder e domínio? Será que você tem medo de ser rejeitado pelos outros? Que rejeição, na verdade, é o temor pelos homens, é o temor dos homens. Quando você tem medo de ser rejeitado, você está meio que temendo aos homens. E aí você sempre fica buscando a aprovação dos outros e a aceitação nos ambientes que você se coloca. Aí você fica sempre em busca de aceitação, de aprovação, e você quer sempre ser aceito ali naquele ambiente. Só que isso é temer aos homens. É você temer a rejeição. E lembra, nós adoramos a quem tememos. E se você teme qualquer outra coisa a não ser Deus, é idolatria. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eu tô te dando um entendimento para você entender, cara, você vai ter um relacionamento com Deus a partir de agora. Eu declaro isso na sua vida. Eu declaro que você tem um relacionamento com Deus. Eu declaro para mim também. Eu falo para você, mas eu tô me olhando aqui na tela, então eu falo para mim aqui, Eu declaro que você aí que está assistindo e que eu que estou falando, que a gente possa entrar num nível de relacionamento com Deus, que a gente vai querer proteger esse relacionamento de tudo que vier do externo. Pecado, arrogância, coisas negativas, a gente vai querer proteger isso. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que nunca se abala, mas permanece para todo sempre. É sobre isso. João, eu tenho medo de morrer. Calma, já vou chegar nisso aí. Fique em paz. Será que você tem medo de desconexão? Será que você teme ao conflito? Aí você fica sempre evitando o conflito. E aí você busca sempre ficar negando os outros, sempre ficar vivendo em falsa harmonia porque você quer agradar todo mundo, com medo de gerar conflito, com medo de confrontar quem você ama. Porque o confronto gera crescimento. A afronta, você não gera crescimento. Quando você confronta, é você, na verdade, fazer pergunta com a motivação do coração para gerar crescimento para a pessoa. Porque pega isso aqui. Tudo depende da motivação que você tem no seu coração. Tudo depende do motivo por trás da ação que você toma. Tudo depende do motivo por trás da palavra que você libera. Tudo depende do motivo por trás, porque Deus enxerga o seu coração, o mais profundo do coração. Então Ele enxerga o mais profundo das motivações que você tem. Então você pode fazer o que for, você pode mentir para quem for, mas Deus está enxergando o mais profundo da motivação do seu coração. Então não adianta. Deus enxerga aquilo que você faz, Deus enxerga aquilo que você pensa, Deus enxerga as motivações por trás das ações que você toma. Então, eu não falo só para você que está assistindo, eu falo para mim. Porque eu sou pecador, eu erro pra caramba. Cadê o Douglas? Douglas tá aí. Douglas, depois eu te chamo pra live.
Mas Douglas tem sido uma das pessoas que tem me ajudado bastante. Eu quero honrar a vida dele aqui e de toda a minha família que está assistindo. Porque eu tenho passado por uns momentos de deserto, de... Como é que eu posso dizer? Não sei explicar, mas deserto mental. De você meio que tá sendo bombardeado espiritualmente falando. Não sei que vamos dizer assim. Douglas, me ajuda aí a falar. Depois quando você entra na live você fala. Mas enfim, voltando aqui. Será que você teme ao fracasso e à vergonha? E aí você sempre fica buscando justiça própria e controle de tudo? Porque quando você tenta controlar tudo, quando você tenta buscar sempre a sua justiça, isso revela que você tem medo de fracassar e medo de sentir vergonha pelos outros. E olha que louco, tudo isso que eu falei aqui, ó, desrespeito, insignificância, rejeição, desconexão, fracasso e vergonha, tudo isso tem origens lá da infância, que é a questão da neurociência. Que eu nem vou entrar aqui nessa live, senão eu vou ficar 3 horas aqui falando. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer aqui? Sobre o temor do Senhor? Sobre você entender que, de fato, temer ao Senhor não é você ter medo dele. Não é enxergar a Deus como um caminhão de trilhões de toneladas que vai te esmagar, que vai te matar. Não. É você entender que você ama tanto ele que você quer fazer de tudo para proteger esse relacionamento. Do pecado, da arrogância, dos maus comportamentos, da perversão, de tudo. E aí você começa no processo de santificação. E é lógico que é difícil pra caramba. É difícil pra caramba, velho. E aí entra o que eu quero colocar no coração de vocês aqui. A justiça da terra é ter o que você merece como punição. E a justiça do céu é a reconciliação. Então não importa se você errou, desde que você se arrependa e busque a Deus, Ele está te esperando para fazer essa reconciliação. Porque Jesus se importa com amor e com conexão com Ele. Então se por acaso você se desconectou dele por algum erro, por algum problema que você acabou acontecendo na sua vida, isso te desconectou de Deus, volta para Ele, se arrependa, porque a justiça do céu é reconciliação, ou seja, conectar o seu coração com o coração de Deus de novo. Só que a justiça da terra é com que você tenha e mereça aquilo que você fez como punição. É isso que a terra quer, mas não. Que desça a justiça dos céus aqui na terra. Que haja reconciliação com você, com a sua família, com as pessoas que você ama. Ou se você errou com alguém, que haja reconciliação nisso. Porque isso é a justiça dos céus acontecendo aqui na terra. E nós podemos fazer isso. Está escrito em algum lugar da Bíblia, que eu não vou lembrar aqui, que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, nós que somos filhos de Deus, que aceitamos Ele como Senhor e Salvador e que cremos nele, cremos que Jesus ressuscitou dos mortos e vive, que nós cremos nisso, que nós que somos filhos, a criação clama pela manifestação dos filhos de Deus, que somos nós. Então a gente precisa se manifestar, a gente precisa manifestar o céu na terra, a gente precisa se reconciliar. A gente precisa ser sal da terra e luz do mundo. E o que o sal faz? O sal preserva, o sal ele dá sabor. Olha só que louco. O sal ele dá sabor. Ou seja, ele fortifica, ele alimenta o sabor. Ou seja, nós que somos sal da terra, porque Jesus morreu na cruz, ressuscitou dos mortos por nós. E a gente tem que ser sal da terra para quê? Para que a gente possa alimentar o sabor de Jesus aqui na terra, para as pessoas que não sentiram esse sabor ainda. Entendeu? Então, que desça a justiça do céu é reconciliação. E aqui eu falei, o que motiva Jesus é a conexão e o amor verdadeiro. Então, quando o Agnaldo falou assim, quando nós temos temor do Senhor, buscamos o conhecimento, a sabedoria, a prudência, e tudo isso nos leva a ter temor a Deus. Exatamente. E tudo isso te leva a você se santificar também. E olha só que louco. Quanto mais você tem temor ao Senhor, mais você busca a santificação e mais você odeia o pecado e tudo aquilo que nele há. Entende? Então, seguinte. Você que está assistindo a live aqui, Quem aí quer entrar na live aí? Quem quer entrar na live? Agnaldo, quer entrar na live para trocar uma ideia?
Quem quiser entrar na live, fala aí que eu vou colocar na live aqui. Aí se tiver dúvida, se você tiver qualquer coisa, a gente vai trocar uma ideia. Eu quero. Entra aqui, velho. Vai colocando aí que eu vou pegar seu nome. Enquanto isso eu vou falando uma parada aqui. Não, deixa eu responder a tia aqui, ó. Isso tem a ver com o medo de morrer? Cara, medo da morte. Existem os 3 maiores medos. Medo da morte, medo da rejeição, medo de ser humilhado em público. Esses são, acho que se não me engano, os 3 maiores medos que existem no mundo. E medo da morte, cara, é muito profundo isso, porque a gente tem que ter um entendimento de que uma hora ou outra isso vai acontecer. A certeza que a gente tem é que esse dia vai chegar. E se esse dia vai chegar, por que a gente não curte, não vive para Deus agora? Cara, se você tem medo da morte, todos nós temos, não vou dizer medo, mas todos nós, cara, é muito profundo isso. Mas busque mais a Deus, porque quando você entende a palavra de Deus, quando você busca Jesus e quando você entende tudo isso, você entende que viver é Cristo e morrer é lucro. Deixa eu buscar aqui, se eu não me engano isso é bíblico. Viver é Cristo. Ó, se liga. Aqui, ó. Ó, obrigado, Hugo. Valeu. Ó, voltou. Ó, pega isso aqui. Se liga. Se liga que eu vou resolver isso aí que você tá falando aí, Jussara. Vamos resolver isso agora. Com três versículos. Tá aí ainda? Se liga aqui, ó, já que você tem medo da morte. Vamos resolver isso aqui agora. Ó. Cadê? Aqui, ó. Romanos capítulo 8, versículo 13. Pois, se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Ou seja, se nós vivermos de acordo com a carne, com a nossa carne, com os desejos da carne, buscando sempre os desejos da carne, se a gente sempre quer trazer prazer para a carne, quer fortificar a nossa carne como forma de sempre a nossa carne em primeiro lugar, aí a gente morre. Mas se a gente, pelo Espírito, a gente faz morrer os atos do corpo, ou seja, se a gente coloca o Espírito em primeiro lugar de Deus, se a gente coloca o nosso Espírito em primeiro lugar, o Espírito de Deus, aí a gente vive. E diz aqui também, ó, Romanos capítulo 6, versículo 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Jesus. Então, se a gente morre com Cristo, a gente crê que com Ele nós também viveremos. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Então a carne, isso diz que a carne sempre fica conflitando com o espírito. Ó, diz aqui, ó, estou pressionado pelos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, eu permaneço no corpo. Ou seja, a carne fica sempre conflitando com o espírito. Enquanto a carne quer satisfazer os desejos carnais, enquanto a carne quer sempre buscar as coisas daqui do mundo,
Enquanto a gente quer sempre buscar as coisas do mundo, quer sempre buscar desejos, prazeres, riqueza terrena, material, enquanto a gente quer buscar isso, o Espírito está querendo que você se aproxime de Deus. O Espírito tá falando para você buscar a palavra, tá falando para você parar com essas coisas carnais, com esses desejos mundanos. E aí vai sempre conflitar. Esse conflito existe e sempre vai existir. O que a gente consegue fazer é decisão. Decidir qual você quer escutar. Decidir qual você quer seguir. Ah, João, mas você está dizendo que não tem que buscar riquezas da terra? Não. Lógico que não. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente precisa entender aonde está o nosso coração. É sobre isso. Onde está o nosso coração? Lá em Mateus 6 diz para que nós não ajuntamos tesouros na terra, mas para a gente ajuntar tesouros no céu. Mas isso quer dizer que a gente não deve buscar riqueza? Diz para a gente não ajuntar, porque aonde está o seu tesouro também estará o seu coração. Então, se a gente ajunta tesouros aqui na terra e a gente fica querendo ajuntar, e a gente tem medo de perder isso, e o nosso coração está nisso, aí dá ruim. Mas quando a gente busca riquezas materiais, mas com o propósito de que essas riquezas possam potencializar ainda mais o propósito que a gente tem, aí sim. Vocês conseguiram entender essa diferença? Mas o problema da morte está resolvido. Se você busca Deus, se você está com Deus, se você busca Ele, se você busca se santificar, se você busca viver com Cristo, se você busca, se você toma a sua cruz e segue Ele, e se você vai pelo caminho da santificação, se você se desagarra desses desejos carnais e busca a Cristo, pode ficar tranquilo. Que quando a morte chegar, você crê que com Ele você também viverá. Com Deus, com Jesus você viverá. Entendeu? Então é sobre isso. Eu queria tocar num ponto aqui também, que lembra lá atrás que vivia no tempo de escravidão e tudo mais, mas eu quero falar que o tempo que a gente está vivendo hoje é um tempo de mais escravidão do que no passado. O próprio sistema. Se você for parar para pensar, nós somos escravizados pelas indústrias, principalmente a farmacêutica. Nós somos escravizados pelo celular, pelas tecnologias, pelas nossas próprias emoções, pelas pessoas. Então a gente está sendo escravizado de todo lado. Tudo do mundo está tentando nos manter presos, nos escravizar para seguir uma linha. Tudo que está no mundo está tentando nos paralisar, nos impedir de pensar por conta própria. Tudo que está aqui nessa terra, a gente fica querendo buscar, só que esse é um desejo inconsciente que foi colocado em você como forma de te escravizar. E você fica sempre querendo buscar a aprovação dos outros e não sei o que, e buscando desejos, só que nós não entendemos o jogo. Por que o sistema quer nos fazer presos para não pensar por conta própria? Porque se a gente pensa, a gente tem acesso a isso aqui que a gente está tendo agora. Se a gente começa a pensar, a gente tem acesso à palavra. E a gente tendo acesso à palavra de forma com revelação e de forma profunda, a gente se liberta. Por quê? Porque Jesus não veio para nos escravizar, Jesus veio para nos libertar. Jesus nos libertou da religiosidade, do pecado, de tudo aquilo que nos prendia. Jesus nos libertou e não nos aprisionou. Então volta naquela de temer. Jesus não veio aqui para que você tenha medo de tudo. Não, Ele veio para que você seja livre e viva em paz, plenitude
Isso não quer dizer que não vai ter tribulação, que não vai ter provação, que não vai ter coisas ruins. É lógico que vai. Mas é você entender que apesar dos seus erros, que apesar das coisas que você fez ou faz, que apesar do seu passado, que apesar de que qualquer coisa que você tenha feito na sua vida foi extremamente horrível, é você entender que a justiça do céu é reconciliação. Mas aí precisa de uma ação sua, o arrependimento genuíno. E arrependimento é mudança de comportamento. João, como que eu faço isso? Você vai terminar essa live aqui agora, você vai dobrar o seu joelho e você vai conversar com ele. Jogar sobre ele, lançar sobre ele toda a sua ansiedade, toda a sua depressão, todo o seu medo, todos os seus anseios. Você vai lançar sobre ele. Quando terminar essa live aqui, e você vai se arrepender genuinamente e vai aceitar ele como seu salvador e como senhor da sua vida. E vai crer que ele ressuscitou dos mortos e ele vive. E aí você vai buscar uma vida no caminhar com ele. Começar a ler a palavra, vai começar a mudar seus ambientes, vai começar a mudar sua casa, vai começar a mudar as pessoas, vai começar a mudar tudo na sua vida, porque quando Jesus entra, ele transforma. Ele não muda, ele transforma. Então tudo que era velho se faz novo, tudo que era ruim começa a ser bom. Tudo que estava quebrado começa a ser consertado. Tudo que estava fora do lugar começa a ser organizado. Quer ter uma transformação? Faça isso. Não tem método, não tem fórmula mágica, não tem segredo. Dobra o joelho e faz isso que eu falei. Ponto. Ponto, ponto, ponto. Fechou, turma? Vou deixar essa live salva. Foi bem rápido hoje, que eu queria só passar isso para vocês e eu tô sentindo aqui que eu acho que nós já terminamos. Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer dizer algo? Alguém quer contribuir com alguma coisa? Fica à vontade aí. Pode mandar qualquer coisa, qualquer pergunta, qualquer questionamento, qualquer coisa. Se ninguém mandar nada, a gente encerra. E aí? Ninguém? Se ninguém perguntar, vou entender que vocês entenderam tudo. Tudo certo então, turma? Top. Então é isso. Vamos buscar a Jesus. E quando você tem esse entendimento que a gente trouxe aqui, a sua vida muda. Não tem como ela continuar igual. Não tem como continuar igual. Se você entendeu de fato o que foi dito aqui hoje, sua vida não continua igual. Não continua. Se você entendeu de fato o que aconteceu aqui hoje, sua vida não continua igual. A partir de hoje, você vai começar uma mudança drástica na sua vida. Você vai começar uma mudança drástica na sua vida. E as coisas vão começar a mudar. Você vai começar a fluir de um jeito diferente. E vai vir entendimento sobre você. Tô tentando chamar Douglas aqui pra gente trocar mais uma ideia, porque acho que ele vai contribuir muito. E turma, busquem os tesouros no céu. O que é buscar tesouro no céu? Ajuntem tesouros no céu, na verdade. O que é ajuntar tesouros no céu? Ajuntar tesouros no céu é você ajudar vidas. Lembra que eu falei que o verdadeiro amor lança fora todo medo? Quem que é o verdadeiro amor? Jesus. Jesus lança fora todo medo. E se a gente estiver conectado com Jesus, o nosso coração é cheio de amor. E quando a gente é cheio de amor, lembra que eu falei do sal da terra e luz do mundo? O que o sal faz? Sal preserva.
Então a gente começa a lançar amor sobre as pessoas. A gente começa a fazer reconciliação em todo mundo. E é lógico, gente, que vai haver dias ruins, até porque está escrito em Provérbios que olha só, tá escrito em Provérbios. Peraí, Deus coloca tanto dias bons e ruins. Ó, se liga. Não tô achando aqui, mas enfim, diz que Deus coloca tanto dias bons, tanto dias ruins, para que a gente não possa prever o futuro. Porque imagina, se a gente saber só que vai ser tudo bom, aí, entende? Aí Deus coloca tanto dias bons, tanto ruins, pra gente não saber sobre o amanhã, sabe? Cadê, ó? Perguntaram aqui, ó. Qual foi o sentimento, João, de aceitar Jesus? Cara, foi dia 12 de outubro de 2023. 12 de outubro de 2023 foi galera, tava um grupo de louvor assim na roda e eu tava lá. E aí o pastor perguntou assim pro meu pai primeiro: você quer aceitar Jesus como seu único salvador? Você quer mergulhar mais? E meu pai falou não. Aí o pastor veio e perguntou para mim: você quer aceitar Jesus como seu salvador? Mergulhar mais nisso? Eu falei quero. Aí na hora que eu falei quero, todo mundo ali foi me abraçar, comemorou, a gente orou. E aí a minha vida foi se transformando. Aí quando a minha vida foi se transformando, meu pai que não tinha aceitado, olha só que louco, como o exemplo ele arrasta. O meu pai que não tinha aceitado Jesus e eu tinha. Eu comecei toda uma transformação, mudei tudo, minha vida se transformou. Meu pai foi vendo toda essa transformação e no final, no dia 31 de dezembro de 2023, no ano novo, primeiro ano novo que eu passei na igreja, meu pai aceitou Jesus nesse dia. Olha só. Ele viu toda a transformação, ou seja, o exemplo arrastou. Exemplo arrastou. Então, olha o poder de uma única pessoa. Uma única transformação tem o poder de transformar famílias. Tem o poder de transformar tudo. Então, se você está assistindo aí na sua casa, se você aceita se transformar, se você aceita mudar, se você aceita que a sua vida mude, cara, não é só você que está mudando, é a sua família que está mudando, é a sua casa que está mudando, é tudo. E as pessoas, mesmo que no início as pessoas não entendam você, como foi comigo, não me entenderam, mas depois começaram a ver a transformação, começaram a ver os frutos, e aí viu, caraca, esse negócio não é brincadeira não, o negócio é bom. E aí eles querem experimentar também. E é isso que a gente tem que fazer. Que a nossa transformação, e está escrito em Mateus. Está escrito em Mateus. E está escrito em Mateus. Caramba. Aí. Aqui, ó. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ou seja, que a nossa luz resplandeça mesmo diante dos homens. Ou seja, então que a riqueza material, que a prosperidade resplandeça diante dos homens. Mas não é pra gente. É para que vejam as nossas boas obras, prosperidade, riquezas, frutos, resultados e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Ou seja, os nossos frutos, os nossos resultados, as nossas obras vão ser para que
dê glória a Deus e as pessoas possam ver essa luz resplandecendo e possam ver, caramba, como que você conseguiu isso? Aí você fala, foi Jesus. Aí essa pessoa vai buscar ele e é mais uma vida transformada. Entendeu? Aí, ó, às vezes uma única decisão pode nos transformar e transformar muitas pessoas ao nosso lado. Foi o que aconteceu comigo. Não colocando a glória pra mim, mas a transformação que aconteceu na minha vida não foi só em mim, mas foi na minha família, foi nos meus amigos, foi nas pessoas que estavam ao meu redor. E isso é só o início, entende? Então, pelo visto, acho que Douglas não vai poder entrar não, gente. Eu ia chamar Douglas pra falar um pouco aqui. Ah, ele tá aí. Entra aí, Douglas. Entra na live aí. Cadê? Entrou? Entra aí, moço. Entra aí, moço. Ixi. Ah, foi. Vamos aí sim. Só não sair aí. Só não tô te vendo. Tá me vendo, não? Não tô te vendo. Caramba, pior que você me deu uma vontade de comer um açaí agora, velho. Então, Douglas, bem rápido, só pra não atrapalhar seu trabalho aí. Fala Nada, 5 minutinhos aí do temor do Senhor aí pra galera. né? Manda uma revelação braba aí pra eles. Quando a Bíblia fala sobre o temor, né, que ele é o princípio da sabedoria. Se o temor é o princípio da sabedoria, e sabedoria, principalmente nos dias em que a gente vive, é tudo que a gente precisa, logo o temor é tudo que a gente precisa, né? Quando alguém apostata da fé, já abandona a fé, essa pessoa ela perdeu o temor. Quem se torna um apóstata? Quem perde o temor. Por quê? Perdeu o temor, perdeu tudo. Eu estava acompanhando a live aqui e você foi muito enfático na questão da conexão com Deus, né? O temor, ele gera isso, a conexão com Deus. Por isso que a gente não pode perder o temor, porque perdeu o temor, logo perdeu a conexão com Deus. Então, assim, o que eu tenho a falar para todos aqui nessa live hoje é o seguinte: preserve o temor. O temor, ele é tudo que você precisa. Agora, a palavra de Deus ela é bem enfática quando ela diz temor ao Senhor. Ou seja, existem, como o João já falou aí, né? Existe, às vezes, você está temendo o medo, às vezes você está temendo a ansiedade, a preocupação, você está temendo tanta coisa, quando, na verdade, o principal temor tudo, queridos. Do Senhor que vem a saúde, é do Senhor que vem a paz, a tranquilidade, a prosperidade. Em mim, A gente tá travando bastante, Douglas. Voltou, voltou. estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora sim. Então, esse tema, né, o temor, ao meu ver, deveria ser um tema até mais explorado nos últimos dias. Por quê? Porque o mundo ele está, pouco a pouco, perdendo esse temor. A gente vê tanta coisa assim terrível acontecendo nos últimos dias, e isso é a maior prova da falta do temor a Deus. As pessoas estão perdendo o temor a Deus. E quando a gente perde o temor a Deus, a gente acaba se perdendo. A verdade é essa. As pessoas estão, cada dia mais, cada dia que passa, elas estão se perdendo. Por quê? Porque estão perdendo o temor ao Senhor, ou seja, essa conexão com Deus. Então, João, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a vida de cada pessoa que está aqui nessa live. Se eu tivesse que deixar algo aqui para vocês nessa noite, preserve o temor ao Senhor. Preserve isso, zele por isso, cuide disso. Amém? Valeu, Douglas. Tamo junto, hein? Valeu. Obrigado.
Então, gente, preservem o temor. Assim como o sal é usado para preservar os alimentos, que a gente possa preservar o temor do Senhor. E entender, cara, eu acho que o mais forte de hoje foi a gente ter entendido que aquilo que a gente teme, a gente adora. Então nós adoramos aquilo que tememos, nós adoramos a quem tememos. Então o temor do Senhor, o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Mas o temor de qualquer outra coisa sem ser Deus é idolatria. Então se você começa a temer a algo que não é de Deus ou não é Deus, você começa a adorar aquilo. E você começa a perder a essência, se desconectar por conta disso. Então tá na hora de você refletir aí no seu coração e lembra, faz aquilo que eu falei para vocês. Reflita no seu coração, na sua mente, o que que você tem tido temor, o que que você tem tido medo. Será que você tem tido medo de ser desrespeitado pelas pessoas e insignificante? Você sempre busca poder e domínio onde você quer que vá? Você busca sempre ser respeitado pelas pessoas, sempre ter domínio pelas coisas? Será que você tem medo de ser rejeitado? Que é o medo que é você ter temor aos homens? Eu estou repetindo isso porque isso foi muito importante. Aí você sempre fica buscando a aprovação e aceitação dos outros porque você tem medo de ser rejeitado pelas pessoas, e isso é um temor dos homens. Será que você teme o conflito e a desconexão das pessoas que você tem ao seu redor e você sempre fica tendo falsa harmonia com as pessoas? Será que você fica temendo fracassar e ter vergonha e você sempre fica buscando controlar tudo e tendo justiça sua própria? Então você entender isso é você fazer uma reflexão interna, você parar sua vida aí e entender, cara, o que que eu tô temendo, o que que eu tô tendo medo. E você parar com isso de vez. Como? Faz aquilo, ajoelha e pede. Ajoelha e clama. Igual João Batista, a voz que clama no deserto. João Batista, ele clamava para Deus. João Batista foi o que... Olha só, me falaram algo esses dias muito top, cara. João Batista veio para preparar o caminho para Jesus, para a primeira vinda. Tá escrito que Jesus vai voltar. E se nós estamos preparando o caminho para ele agora, para a segunda vinda dele? E se formos nós que temos que preparar o caminho, os trabalhadores de Cristo? Como João? Atingindo vidas, impactando vidas, falando de Jesus. E que a nossa prosperidade possa ser para o Senhor e não para se mostrar para os homens e não para dizer que venceu, mas para que possa ser para ele. E pega isso aqui para você, que eu acho que fora isso aqui, foi uma das coisas mais importantes também que foi dito aqui, que é que a justiça da terra é que a gente tenha o que a gente merece como punição. E a justiça do céu é que a gente se reconcilie. A justiça do céu é a reconciliação. Como? O que que é reconciliação, João? Nada mais é você pegar o coração e conectar de volta com o coração de Deus. Aquele coração que foi desviado por conta do pecado ou de alguma coisa, a justiça dos céus é reconciliar esse coração com o de Deus. Então, você entendendo isso, sua vida muda. Se você errou, se você fez algo errado, se o seu passado foi ruim, se o seu passado foi... Você condena o seu passado, fique em paz. Se arrependa e peça para Ele reconciliação e mudança. E sua vida vai se transformar. Top, turma. Vou deixar essa live salva, porque eu creio que bastante gente precisa escutar isso. Então, ó, vocês que estão aqui na live, vou pedir uma coisa para vocês. Eu vou deixar essa live salva, eu vou salvar ela aqui no meu perfil logo após eu terminar. Eu quero que você pegue essa live, manda nos grupos do WhatsApp, manda no grupo das tia e da família que você tem, manda no grupo dos amigos que você tem, compartilha essa live para todo mundo, para todo mundo, porque tem muita gente precisando escutar sobre o temor do Senhor. Porque tem muita gente achando que Deus é aquele que... Vocês entenderam, né? Mas isso aqui vai mudar a visão dessas pessoas, tenho certeza. Então manda para todo mundo. Um beijo para vocês. Obrigado por ter assistido. Obrigado por ter ficado aqui até o final. Tamo junto demais. Eu pretendo voltar com as lives aqui à noite. Eu vou avisando aí. E tamo junto, gente. É nóis. Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês.